ChatGPT, Claude, Grok, Gemini, de agência de IA, o GitHub Copilot, No Code, Low Code, várias ferramentas saindo todo dia, basicamente um IA nova saindo todo dia. E como que você, como programador, né, vai lidar com tudo isso? Eu mesmo comecei a estudar programação lá em 2014, né? Eu comecei a entrar na faculdade em 2014, nem existia IA. E naquela época o pessoal estudava usando livro, usando as aulas dos professores, usando tipo, cursos online, que acontecia muito. Eu mesmo estudei muito com curso online, muito cursinho no Udemy na época. E hoje, com tanta tecnologia nova saindo todo dia, eu fico imaginando como fica a cabeça, né, da pessoa que está começando agora na área e não faz ideia do que fazer e está um pouco perdida, às vezes até sem esperança, né, em relação ao futuro da área, porque ela vê que todo dia tem uma IA nova sendo lançada e ela fica assim pensando, cara, o que vai acontecer agora com a gente, né, com as pessoas que querem entrar na área de programação e fica vendo aí que todo dia está lançando uma IA nova, uma tecnologia nova, como que você lida com tudo isso? Bom, eu quero dar minha opinião para vocês aqui hoje em relação a isso, porque eu sei que é uma questão que preocupa muita gente e eu quero falar com a experiência de alguém que já trabalha na área há mais de 10 anos e já ensina pessoas aí há mais de 5 anos, então eu peguei essa transição desde antes, né, das IAs começarem a existir e até agora, onde nós temos agora as IAs, temos aí o ChatGPT, o GitHub Copilot, que eu não falei também, que são as IAs integradas aos editores de código, né, que na verdade já existiam há mais tempo, mas não estava tão hypado, então as pessoas não prestavam atenção, mas IA, né, como a gente conhece hoje, que é esses modelos de linguagem que fazem geração de código, já existem há muito tempo, só que as pessoas não prestavam tanta atenção nisso. Até o estouro aí do ChatGPT, que foi meio que começou esse movimento de IAs e LLMs. E então, basicamente, pessoal, pensando aí para quem começou, quem está começando agora, tá? E quem meio que é daquela época, tá? Eu tenho 33 anos hoje, então eu comecei a estudar aos 22, lá em 2014, tá? Mas eu já gostava de programação há mais tempo do que isso, mas eu comecei a estudar de fato em 2014. Então, para vocês que têm essa idade aí, tá? Mais de 30 anos, e para as pessoas mais novas de 20, 18, 17, mais novas que estão começando agora, o que eu queria dizer para vocês? No final das contas, pessoal, o que eu percebo hoje, tá? E eu falo isso porque eu pego pessoas que têm 20 anos de idade, 18 anos de idade, 40, 50 e estão começando agora, com toda essa tecnologia aí de IAs já disponível para elas. Então, como que eu faço, né? Como que eu recomendo que você lide com tudo isso? Cara, tudo volta na questão dos fundamentos. E quando eu falo fundamentos, eu falo na lógica de programação. Porque se você pensa, se você pensar em como que as pessoas usam essas tecnologias hoje, tudo volta ao centro, que é basicamente você conseguir pensar como um programador. Então, essas ferramentas não são desafiadoras e elas não vão tomar seus trabalhos, pelo menos não por enquanto. Eu acho que isso vai demorar um bom tempo ainda, tá? E eu tô zoando, eu tô sendo irônico aqui, pessoal. Não acho que elas vão de fato tomar o seu trabalho. Que tomar, pra mim, você falar a palavra tomar no seu trabalho é como se fosse impossível que você usasse elas para ter um trabalho. Como se fosse impossível que o conceito de programação, o programador hoje deixasse de existir e nós tivéssemos apenas máquinas ou robôs ou programas de computador fazendo todo o nosso trabalho. Só que eu não consigo imaginar um futuro onde o programador, a pessoa, não irá, né, ser o iniciador ou no mínimo um operador de máquinas. Então, no sentido de que nós ainda vamos precisar de uma pessoa organizando todo esse avanço tecnológico que são as IAs, né, para que elas façam algo de útil. Então, eu não consigo imaginar em um futuro 100% autônomo, pelo menos não no futuro próximo, aí de 10, 20 anos, né, onde o conhecimento humano e a operação humana deixa de ser útil. Então, eu acredito que você vai ter muito espaço para a área ainda e muitos novos empregos vão ser criados. Então, eu não imagino um futuro onde você tem que se preocupar em essa área deixar de existir. Ela talvez só mude, se adapte, né? E você tem que se adaptar com isso. No entanto, falando agora no futuro próximo, tá? Nos próximos 2, 3, 4, 5 anos, e até no futuro, na verdade, o mais importante que eu vejo que as pessoas têm que focar, pessoal, é em ser capaz de pensar como programador e raciocinar logicamente. Raciocínio lógico, na verdade, né, acaba sendo o conceito principal. Raciocínio lógico, se você tem um raciocínio lógico e consegue pensar em como instruir tanto você mesmo nas suas próprias decisões, né, do dia a dia, e pensar logicamente, quanto outras pessoas, você também consegue instruir máquinas, consegue instruir as IAs, que na verdade não são apenas uma coleção de conhecimento, né? É apenas uma coleção de dados e inferências matemáticas, nada
Claro que eu estou simplificando pra caramba aqui, mas basicamente é isso. E você é como se fosse, como eu posso dizer, você tem todo o poder para poder controlar essas máquinas, né? Então, basicamente, quando você consegue pensar logicamente, você é capaz, né, de aprender a usar o poder dessas IAs. Então, se você ainda não sabe pensar muito bem de forma lógica, tá? E isso vem muito, uma coisa que eu aprendi inclusive na faculdade, tinha uma matéria chamada de lógica matemática, que eu chamo de lógica de programação porque na verdade é a mesma coisa, pessoal, a verdade é essa. A lógica de matemática, o pensamento lógico, a lógica de programação, a gente está meio que falando da mesma coisa aqui, tá? Meio que falando da mesma coisa. No final das contas é você ser capaz de inferir, né? De observar, por exemplo, dois fatos e chegar a uma conclusão. Por exemplo, se está ventando e o céu está cinza, logo deve chover. Isso é um exemplo de um pensamento lógico. O super simplificado, claro, né? Ou se você olha para o mar, por exemplo, agora. Você olha para o mar aqui agora. Aí você está olhando para o mar e você vê que tem uma onda se formando. Você vai pensar, tem uma onda, ela está vindo em direção da areia, logo essa onda vai quebrar e vai bater na areia. Pronto. Pensamento lógico em ação. Então, o que eu acredito que você tem que pensar nesses próximos... se você está começando a estudar agora, nos próximos meses, cara, fica muito bom em lógica de programação. É o conhecimento fundamental que eu vejo que falta em muitos programadores mais experientes. Os caras são ótimos aí, usadores de tecnologia, mas para criar de fato, para você conseguir criar uma ideia de software, para você ver um problema, encontrar um problema no seu dia a dia, encontrar um problema na empresa e ser capaz de resolver, você precisa pensar logicamente, você precisa ser capaz de criar soluções. E para criar soluções você precisa muito saber, né, a lógica de programação, ou a lógica matemática, ou o pensamento lógico, como você queira chamar aí. Você tem que ser capaz de fazer isso. Eu tenho um treinamento, tá, inclusive gratuito para vocês. Não sei por quanto tempo vou deixar isso gratuito, isso provavelmente vai sair do YouTube em algum dia, tá? Mas no momento da gravação desse vídeo ele tá gratuito, então acho que tem 3 horas ou 4 horas, não sei, você pode assistir ele para dar a sua iniciação nessa área, porque eu acredito que ele vai ser o conhecimento fundamental, pessoal. É como se você estivesse aprendendo a escrever e ler. Todo mundo, você tem que saber escrever e ler, e você também tem que saber, né, pensar logicamente. E isso vai te ajudar não só na área de tecnologia, mas também na vida, porque um dos fatores cruciais, né, que determinantes, na verdade, de um bom programador, é que ele é capaz de pensar friamente em soluções. Você consegue literalmente enxergar um problema de forma fria, de forma calma, você consegue enxergar um problema e pensar, tá, eu vou resolver fazendo isso, isso e aquilo. Eu vou pensar agora quais passos são necessários, quais dados são necessários, quais tecnologias existem hoje que são capazes de resolver esse problema, e eu não vou criar coisas novas se não for necessário, né? Que é o famoso não tentar reinventar a roda que muitos programadores tentam fazer. Então, quando você vê novas tecnologias sendo lançadas, eu não vou dizer para você não estudar essas novas tecnologias. Porém, o mais importante é que se você está começando direto nas IAs e não fez ainda alguma lógica de programação, não estudou isso, faça isso primeiro, tá? Tenha esse raciocínio lógico muito bem definido em você, seja capaz de pensar logicamente e depois disso, tenha o mínimo de conhecimento, o mínimo de disposição, tá? Com essas novas IAs que estão saindo. E eu falo de IAs básicas, tá, pessoal? Tô falando de você conhecer um chat GPT da vida, saber o que são esses LLMs, que são basicamente Large Language Models, que basicamente são um agregado de informações que estão à sua disposição a partir de um chat, né? Esse é o formato mais básico que a gente vê hoje. E também você pode integrar isso com suas ferramentas de desenvolvimento de software. Então, assim, eu vejo que nós temos muito a ganhar, porém é importante que você tenha essa base, né, de raciocínio lógico, para que você possa dar boas instruções, porque no final das contas, pelo menos no formato que a gente mais vê hoje, as IAs são usadas através de chat. E o que é um chat? Nada mais, nada menos como se fosse uma pessoa super, extremamente inteligente que você manda ela fazer as coisas. Porque o IA, ele não é autossuficiente, né? Ele precisa de um humano dando instruções e com as instruções do humano ele faz algo de útil. Sem a instrução do humano, ele é só um super gênio que fica lá no quarto preso até que alguém precise da ajuda dele. Então, assim, se torne essa pessoa capaz de dar ótimas instruções e você vai conseguir, né, dominar esse mercado. Então, claro, se você quer aprender lógica de programação, vou deixar o link gratuito para vocês, pessoal. Eu não sei por quanto tempo vou deixar gratuito no YouTube isso, mas eu quero que vocês aproveitem e fiquem na frente disso. E claro, se você quer aprender comigo também, eu tenho uma comunidade chamada Mestre Pythonista, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês conhecerem. E pessoal, não desanimem, apenas faça o que é necessário, foque naquilo que está dentro do seu controle e ignore todo o resto, porque assim você vai ter menos estresse e mais sucesso na vida. Meu nome é Jonathan, um abraço e até a próxima.